Boa noite. Vamos iniciar a nossa reunião essa noite. Livro de abertura, nossa página do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. É a página 28. A renovação que tanto almejamos em nossa vida só vai acontecer quando nós largarmos todas as coisas imprestáveis que ainda estamos segurando. Se não largarmos as coisas já mortas, a vida nova não terá como se estabelecer em nós. Oremos a Deus pedindo auxílio para este trabalho de renovação de nossa vida. Deus nos prestará todo o socorro necessário, mas é preciso nos conscientizarmos de que a solução exige que empunharmos a vassoura para varrer vigorosamente todo e qualquer mal que esteja em nossa vida. Vamos, nesse momento, unir os nossos pensamentos e pedir a Deus, nosso Pai, permissão para iniciarmos a nossa reunião. Que nós possamos aqui conectar todos os nossos pensamentos, elevar os nossos pensamentos em agradecimento à espiritualidade amiga, a tantos trabalhadores desta casa que de forma incansável, a todo momento, estão aqui trabalhando de forma voluntária, de forma amorosa, trazendo todo e qualquer amparo para encarnados e desencarnados que chegam a esta escola, a esse lar, a esse templo. Que nós possamos sempre agradecer a Deus e lembrar da importância desse núcleo de paz neste lugar, na nossa cidade, e principalmente para nós que tanto necessitamos desta casa. Que a espiritualidade amiga possa inspirar a nossa irmã Denise, que ela tenha uma noite muito feliz com aquele trabalho que ela vai trazer para a noite de hoje, e que principalmente possamos sair daqui pensando naquilo que foi dito por ela, mas também sentirmos um pouco melhor do que quando aqui entramos. Que a espiritualidade possa novamente estar aqui conosco, amparando a cada um naquilo que pensamos, naquilo que necessitamos, para também recebermos esse tratamento tão necessário para o nosso corpo. Fique conosco hoje, agora sempre, que assim seja. Vou passar a palavra para a Denise, e ela hoje vai nos trazer como tema Nas Aflições da Vida. Obrigada, Márcio. Boa noite, amigos. É com profunda gratidão que aqui estamos mais uma vez nessa casa, né? Que nos recebe com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto carinho, que nos auxilia no entendimento. Que Jesus, com a sua doce paz, possa nos envolver e nos auxiliar na construção do entendimento do estudo dessa noite. Hoje nós vamos falar sobre as aflições da vida. Quando nós olhamos à nossa volta, nós vemos em todo lugar algum problema, não é? São conflitos, são guerras intermináveis, são violências. Existem muitos problemas ao redor de nós. Às vezes dá até a impressão de que o mundo está doente, não é verdade? Às vezes eu sinto isso. Aí, Joana de Ângeles, ela veio nos trazer essas frases sobre aflição. Ela começa a dizer que a aflição a respeito dos acontecimentos do dia a dia
deve ceder lugar à confiança na execução salutar do teu programa renovador. Gente, desculpa, meu óculos está ruim, eu estou com dificuldade de me afastar. O que Joana de Ângeles, ela quer nos dizer, né? Nós temos muito sofrimento à nossa volta, sim. Nós temos sofrimentos até conosco, que envolvem pessoas que nós amamos. Porém, isso, a preocupação com esses sofrimentos não deve atrapalhar a nossa busca pela nossa evolução. Quando ela fala do teu programa renovador, ela está falando para cada um de nós, né? A gente não deve nunca esquecer do nosso objetivo aqui na Terra, que é a nossa evolução. O nosso programa renovador, como ela diz, consiste em estarmos vigilantes a nós, ao que nos chama atenção, ao que nós somos, para tentarmos ir lapidando esse ser que nós somos. A aflição em torno do amanhã é destituída de fundamento, que aqui eu fico melhor. Pois que ao homem cabe reformular para melhor conceitos e atos, armando-se de valor e coragem para lutar sempre. Então, né, nada de desistir. Essas aflições que nos chegam, elas são, na realidade, motivos que devem nos impulsionar adiante. Tá? Para que tenhamos força e coragem de prosseguirmos aqui no nosso programa evolutivo. E isso, quando nós nos perdemos nessas aflições, né? Ficamos ansiosos e acabamos desviando a nossa intenção do que realmente interessa, da nossa evolução, ela diz que isso deflui da nossa insegurança pessoal, que tipifica o homem sem fé. Nós sabemos que muito do que nos acontece tem sempre uma ajudinha da espiritualidade, né? Nós precisamos aprender sobre a paciência, nós vamos falar mais adiante sobre isso. E aguardar, porque o auxílio sempre chega. Deus sabe tudo aquilo que nós passamos, sobretudo o que nós precisamos. Nós é que não sabemos o que nós precisamos, né? Então, devemos confiar e aguardar. Essa é a fé, né? Ter fé que nós não estamos desamparados. Então, diante das aflições, tranquilidade, serenidade, confiança em Deus. As aflições são nuvem no céu do discernimento humano, que podem produzir dificuldades evitáveis. O que é isso, né? Às vezes, aquele sofrimento, aquela dificuldade envolve tanto o nosso pensamento que nós temos dificuldade de encontrar solução, né? Pensamos tanto naquilo, é um problema que nos consome o tempo inteiro, nós não encontramos solução e acaba que nós podemos chegar a um fim assim, que vai complicar a nossa evolução. A gente vai falar mais sobre isso também. As aflições, elas devem ser compreendidas, a gente deve buscar entender o motivo real daquilo que está nos acontecendo, tá? E assim nós vamos conseguir comandá-las. Quando a gente entende, a gente consegue comandá-las, quer dizer, não se deixar levar por esse sofrimento, não se perder, não gerar uma ansiedade que venha nos trazer problemas maiores. Quando a gente consegue isso, nós vamos retirar desse momento os lucros morais que tais dores propiciam. Isso é interessante. A gente ouve que nós aprendemos com a dor, né? Nós ouvimos isso muitas vezes. E eu espero que a gente consiga compreender o mecanismo disso.
Pois o homem espiritual vencerá os atavismos. Eu vou ler ali, tá, gente? Que fica melhor para mim, tá? O homem espiritual vencerá os atavismos aos quais se prende, lapidado pelas aflições que lhe constituem desafios na vida, mas que o fortalecem, etapa a etapa, até o acume da sua glória. Então, nós somos espíritos vivendo uma experiência material e nós trazemos na nossa história muita coisa. Os atavismos são isso, né? Essas nossas experiências passadas que, por um motivo ou outro, podem ressomar, tomar conta do nosso ser, tá? Mas são coisas que a gente precisa aprender a lidar. E ela termina dizendo assim: aceita, pois, as aflições conforme a finalidade a que se destinam, com fé e paciência, vencendo-as uma a uma, até o momento da libertação, que te concederá os louros da vitória. Então, assim, a gente não vai viver a aflição apenas uma vez, né? A gente já sabe disso, né? É muito mais fácil a gente ter uma aflição atrás da outra, a gente vence uma e logo depois vem outra, aí passa aquela, aparece outra. É assim, a gente tem que ir lidando com paciência e fé, uma a uma, tentando entender o que aquilo quer nos dizer, porque sempre tem uma mensagem, né? Eu acredito que todos aqui já tenham vivido uma experiência difícil que se repete, né? E ela vai se repetir até que a gente consiga passar por ela com paciência, com fé e com aprendizado. Agora, para a gente compreender melhor isso, a questão da fé, vamos dar uma relembrada lá no Evangelho, no capítulo 2, quando ele fala, o Kardec fala sobre a vida futura. Né? A vida futura, ela tem que ser o objetivo das nossas principais preocupações aqui na Terra. Estamos encarnados, vivemos na Terra, com tudo que a Terra nos oferece, porém não podemos esquecer do nosso objetivo. Evoluir para quando lá chegarmos de volta, porque o plano espiritual é o nosso lugar, né? O nosso lugar de origem, então nós retornaremos para lá e que possamos retornar numa condição melhor do que aquela que nós deixamos quando de lá saímos, tá? Então, importante termos sempre isso em mente, não nos deixar envolver pelas ilusões daqui da Terra, que são tantas, né? As ilusões da matéria que nos envolvem, que nos atrapalham, né? A gente vive com isso. Não vamos deixar de conviver com essas coisas, porém, deixando a cada coisa o seu devido espaço, tá? Então, lembrando sempre, a vida futura, aquela que para onde nós retornaremos, é o que interessa. E nesse item, né, o ponto de vista, Kardec coloca assim uma situação que eu acho bem interessante para a gente entender muito facilmente a questão da vida futura, né? Quando nós olhamos para uma situação de perto, a gente só vê aquela situação. Vamos imaginar assim que nós estejamos caminhando aqui na cidade, né? E aí a gente vai olhar ali para o obelisco. Nós vamos parar e olhar para o obelisco. Então a gente só consegue observar o obelisco em si, certo? Quando muito o que tem ali por volta, aquela pracinha, o comércio ali perto, as pessoas andando, mas à medida que a gente vai se distanciando, e se a gente conseguir se distanciar num balão, imagine-se que estejam subindo, aí a gente começa a ver a Rua do Imperador inteira, com os prédios, as pessoas andando, a gente sobe mais um pouquinho, consegue ver até onde fica o Palácio de Cristal, e vai subindo,
até que tudo fica tão pequenininho que a gente não consegue mais distinguir nada. Então, essa é a importância que a gente deve dar para as coisas materiais. E eu diria até mesmo para as aflições que a gente vive aqui. Não deixar que isso tome um tamanho muito grande. Procurar essa visão do alto, para dar a cada coisa o seu devido tamanho, o seu devido peso. As tribulações dessa vida são incidentes a serem suportados com paciência, novamente a paciência, pois têm curta duração e serão seguidos por um estado feliz, resultando numa calma de espírito que abranda as amarguras. Gente, esse estado feliz é lá no plano espiritual, tá? A gente vai alcançar isso quando chegar lá. Aqui a gente tem momentos, mas o resultado a gente alcança lá. A vida atual terrena não passa de um elo no conjunto harmonioso e grandioso na obra do Criador. Então, assim, estamos sempre aprendendo, estamos sempre evoluindo, não é? Nós fazemos parte desse conjunto harmonioso do Criador, nós estamos inseridos, tá? Nessa vida que o Criador fez para todos nós. Estamos amparados. E as tribulações que a gente encontrar por aqui, que a gente viver por aqui, devem ter, mais uma vez repito, o devido peso. Eu não estou dizendo com isso que seja fácil, não. Né? A gente vive tribulação. Antes mesmo de começar, estávamos nós dois aqui conversando sobre sofrimentos comuns, né? E não é fácil, realmente não é fácil viver isso, mas a gente precisa aprender a ter essa visão, a ter a confiança em Deus, tá? Que vai passar. Um dia vai passar, mas a nossa vida é enorme. Se a gente olhar para o tamanho da vida, isso aqui passa rapidinho. Como nós, a maioria das nossas aflições envolvem os nossos familiares, né, de alguma forma, a gente sofre, às vezes, por problemas envolvendo a nossa família, por doenças, por dissidências, né, por separações. Então, vamos parar um pouquinho para pensar sobre a família, sobre o significado da família, tá? Isso também é de Joana de Ângeles. A família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Os laços de família apertam os laços sociais. E isso é muito interessante quando a gente vai pensar na lei de sociedade, né? Porque o homem foi criado por Deus para viver em sociedade, ajudando-se uns aos outros mutuamente, né? Na caminhada. Então, veja só a importância que tem a família, né? A família é que vai começar a ensinar. É a base. É a base dessa sociedade que será construída. Nós temos uma responsabilidade muito grande nessa condução. A família é o bastião seguro para a criatura resguardar-se das agressões do mundo exterior, adquirindo recursos para uma experiência feliz na comunidade onde vive. Olha como isso é profundo. Porque vamos pensar um pouquinho na configuração da família no mundo moderno, né? Nós encontramos famílias muito diferentes. Tem aquela família de pais e filhos, pais, filhos, enteados, segundos relacionamentos, terceiros relacionamentos, padrastos, madrastas, tem as pessoas que chegam, né? Tem
aqueles que são, me falta o termo agora, tem agregado, isso mesmo, obrigada. Tem os agregados que vêm para a família, que moram ali. Isso vai mostrando para a gente que aquela família pequenininha que nós conhecíamos anteriormente mudou completamente. Agora envolve muito mais do que antes. Nos casais separados que têm um segundo relacionamento ou um terceiro relacionamento, às vezes também os ex-cônjuges estão envolvidos nessa família. Então, é uma relação muito complexa, muito diversificada, né? E essa é a base. É aí que nós vamos aprender. É aí que nós vamos ensinar também. Agora, se ela é o bastião seguro para a criatura resguardar-se das agressões no mundo exterior, a gente precisa pensar sobre o tanto de violência doméstica que existe atualmente. Porque aí tem algo errado, não é? E a violência doméstica é uma aflição muito presente na nossa vida, infelizmente, né? E há que se pensar se esse bastião está balançando. E isso vai trazer consequências para a sociedade, uma vez que ele é a base da sociedade. Se esse bastião seguro balança, se a base balança, a sociedade vai sofrer com isso. No pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal. Olha que coisa mais linda! Dentro da nossa casa, naquela convivência ali do dia a dia, que muitas vezes a gente não se dá conta da importância, né? Porque entra na correria de trabalho, de leva filho para lá, leva filho para cá, vai ali, vai aqui, e aí chega em casa cansado, às vezes não se dá conta da beleza que está sendo formada ali, por nós, né? Deus confia a nós essa missão de formar a fraternidade universal. Olha que responsabilidade, não é? Ali, na família, ensaiam-se os passos para os nobres cometimentos em favor da sociedade equilibrada. Em razão disso, toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Isso é muito sério. A maioria das famílias vai se formar de acordo com a lei de causas e efeitos, né? Mas, às vezes, não é assim também. Também pode se formar de forma acidental, digamos assim, né? Relacionamentos assim, não planejados. Pode se formar também assim uma família. E aí ainda é de Joana de Ângeles, isso está no livro Constelações Familiares. Isso eu acho, essa última colocação dela maravilhosa. Somente reduzido número de pessoas se prepara convenientemente antes de intentar o consórcio matrimonial. A ausência deste cuidado quase sempre ocasiona o desastre imediato de consequências lamentáveis. Essa é Joana de Ângeles. Mas não é verdade? Se a gente pensa antes de tomar uma decisão, tantos problemas podem ser evitados, não é verdade? O que acontece é que a gente aqui na matéria, a gente se deixa levar pelas paixões, pelas ilusões. E aí a gente se apaixona, né? Se apaixona, vai formar uma família, mas às vezes sem se preparar para aquilo, sem conversar sobre toda essa responsabilidade que significa formar uma família. E mais,
André Luiz vem contar para a gente lá no livro Os Mensageiros que lá existe o Ministério do Esclarecimento. Nesse Ministério do Esclarecimento encontram-se o pavilhão das escolas maternais e os centros de preparação à paternidade. Ou seja, a gente é preparado. O problema é que a gente esquece, né? Seria tão bom se a gente não esquecesse, né? Se a gente lembrasse de tudo, mas a gente esquece. E aí temos que tomar as nossas próprias decisões aqui. Lembrando da vida futura. Quando a gente tem em mente a vida futura, a gente consegue tomar melhores decisões. Emmanuel vem nos dizer, essa frase eu acho maravilhosa, que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. O que ele está querendo dizer aí, né? Que quando aqui na Terra nós vivemos um sofrimento com paciência, com fé, com a certeza de que aquilo vem nos ensinar alguma coisa, tentando aprender o ensinamento que aquela dor quer nos trazer, futuramente, lá no plano espiritual, lá na vida futura, nós estaremos tranquilos, tá? Nós estaremos serenos. Porém, a gente vê aqui na Terra muita tranquilidade gerando aflição futura. Quem não vê, assim, em redes sociais, todo final de semana, aquela família vai passear e fazem viagens fantásticas, carro, roupa linda, não é? Casa maravilhosa, dando sempre a impressão, a ilusão da matéria, de que são felizes. Então, eles parecem, ao nosso olhar, também limitado pela matéria, né? A gente pode pensar, poxa, fulano está muito bem de vida, está tranquilo. Mas na vida futura vai ter que responder por tudo isso. Então, futuramente, ele que aqui viveu também vai ter que responder por isso. E nós vemos nos noticiários aí muita história de gente vivendo tranquila como não devia viver, né? Com recursos que não devia viver. A aflição gera sofrimento, tristeza, contrariedade e desperta o desejo de sair dela quanto antes. Gente, quando nós estamos sofrendo, a gente vai chorar. Por favor, espírita, chora. A gente ouve tanto, né? E as pessoas dizendo assim, não, eu sou espírita, eu não posso chorar, eu tenho que me resguardar. Não, a gente chora. A gente é espírita, mas antes disso nós somos humanos. E quem é humano chora, tá? Chora, sente dor. Pode até gritar de dor quando estiver sozinho, não deve gritar com o outro. Mas se vai lá para o quarto e grita com o travesseiro na cabeça, tudo bem, o espírita sofre. Na hora que a dor está gritando, a gente sofre, tá? E o sofrimento, naquele momento, ele necessita de ser exteriorizado. Não tem nada que ficar guardando nada, não. Nessa hora, na hora da dor, não tem alegria nem gratidão. Repito, a gente só encontra isso depois de passar do aprendizado, o entendimento que aquela dor nos trouxe, provavelmente lá na vida futura, tá? Gratidão é depois, tá? Aqui é aprendizado, na Terra é escola, estamos aprendendo. O sofrimento sozinho não gera progresso. Não adianta a gente ficar sofrendo, eu estou sofrendo, eu perdi meu emprego, eu não sei como é que eu vou fazer para pagar minhas contas, isso está me tirando do sério, está me deixando muito aflita, então eu estou evoluindo. Estou nada, eu só estou sofrendo. Eu estou sofrendo e estou preocupada, tá? As aflições, elas são experiências que acionam sentimentos.
Cada sofrimento vai gerar um sentimento específico, né? Quando morre uma pessoa querida, a dor é uma. Quando eu perco o emprego, a dor é outra. Quando termina um relacionamento, a dor é outra, tá? São sentimentos diferentes que são gerados pela aflição que chegou. E elas representam oportunidades evolutivas de crescimento interior. Quando a gente sofre, quando a gente está triste, a gente não se recolhe? Não é natural que a gente queira ficar num cantinho, sozinho? Não é o momento em que nós vamos para dentro? Aí, nesse momento de ir para dentro, facilita olhar para nós. É um momento em que nós deixamos de lado um pouquinho essas ilusões da matéria. Eu vou compartilhar uma experiência com vocês aqui, pessoal. Eu amo cachorros. E no ano passado, quando um dos meus cães faleceu, eu, depois que saí lá do crematório sozinha, chorando, feito louca, eu não queria ir para casa para encontrar as coisinhas dele lá, né? Eu demorei muito para ir para casa naquele dia, foi uma quarta-feira. Aí o que eu fiz? Eu fui para aquele shopping novo, aquele pátio. Gente, quando eu cheguei lá e olhei aquele monte de gente naquela praça de alimentação, aquela falação, aquela alegria, aquilo me incomodou de uma forma que na hora eu entendi assim, tá aqui, olha, a ilusão materializada na minha frente. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Não significa nada. Né? No meu caso é só uma fuga. Eu não queria ir para casa. Mas não é alegria. Alegria eu acabei de enterrar, ou de cremar. Né? A alegria. Por que eu falei isso? Eu vou voltar aqui. Ah, tá. São oportunidades evolutivas de crescimento interior, que a gente vai tendo esses insights. Foi por isso que eu falei. Quando se permite, né? Claro. Mas quem vai escolher como reagir ao sofrimento é a pessoa que está sofrendo. Eu falei lá que a gente chora, que a gente pode até gritar, não gritar com o outro, né? Gritar no travesseiro. Por quê? Na hora da aflição, a gente pode tomar decisões e atitudes que vão complicar a nossa vida. Por exemplo, se eu planejo uma vingança, alguém me traiu, é uma aflição terrível, né? Porque quem trai normalmente é alguém próximo, é alguém que a gente ama. Então isso dá uma sensação muito triste. Aí eu fico muito arrasada com essa história e desejo me vingar dessa pessoa que me traiu. Arrumei problema para mim, não arrumei? Lá na vida futura. Né? A gente é que vai saber qual o melhor caminho. É o livre-arbítrio. Né? A gente escolhe como reagir a cada dor. Ficar revoltado, sentir raiva, nossa raiva em determinados momentos, ela até aparece. Até no luto é um sentimento que aparece, né? Uma emoção que aparece. E é até natural. Mas aí a gente não pode passar essa raiva adiante. Guarda ali um pouquinho, que ela vai passar. Tá? De novo, vem Emmanuel dizer: examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Porque a gente pode fazer isso, né? No caso da vingança, às vezes, uma discussão de trânsito, né? A gente não está num dia muito bom, estamos ali com um problema qualquer, o dia que perdeu o emprego, aí vem alguém, dá uma fechada, bate no carro, a gente já não está bem, sai do carro, vai brigar, vai discutir.
Quantos crimes no trânsito a gente não tem ouvido falar acontecer atualmente, não é verdade? Olha a confusão quando a gente não consegue entender o que estamos vivendo e controlar aquela emoção. É preciso saber conviver com as nossas dores e dificuldades, que são inalienáveis e intransferíveis, aprendendo a resolvê-las quando possível, porque existem aqueles problemas que a gente não vai resolver. Uma doença incurável, não tem o que resolver, a gente não vai ter que conviver com esse problema. A morte de alguém que amamos. São coisas que não tem como reverter, tá? Agora, todos nós conhecemos aquelas pessoas que ficam se queixando, falando do problema, como se quisessem responsabilizar quem ouve pelo problema, passando o problema para o outro, passando a sua amargura para o outro. Isso não é uma atitude correta. Ela não está aprendendo nada com isso, tá? Por isso que nós devemos aprender a conviver com as dores, que são nossas, intransferíveis. Se a gente se queixa, voltando a Joana de Ângeles, ela diz que a queixa é o sofrimento do sofrimento. Agravamos o sofrimento. Temos um sofrimento quando a gente reclama, quando a gente queixa, nós estamos revivendo esse sofrimento. Só aumentamos. Então, queixa não leva a nada. Ninguém atravessa a existência corporal sem experimentar aflições. No entanto, recebê-las com discernimento e valor é o dever que faculta ao aflito a felicidade plena. Lembrando que felicidade plena é um estado interior de paz, onde as questões materiais não conseguem perturbar. Felicidade não é falta de sofrimento, tá? É saber lidar com esse sofrimento. É estar presente para perceber as pequenas luzes que surgem. E nós recebemos bênçãos o tempo inteiro. É só a gente estar atento para perceber essas bênçãos que nos chegam. Por exemplo, esse livro Sexo e Destino, que é o nosso livro de estudo, desse ano, agora, eu não vou dar spoiler não, mas André Luiz conta num determinado trecho lá que ocorreu um problema com uma pessoa encarnada. E ele necessita que outra pessoa encarnada vá até lá ajudá-lo. E aí ele anda pelo André Luiz, anda pelo Rio de Janeiro, se passa no Rio de Janeiro, mas ele diz que ele não encontra nenhuma antena. Ou seja, ninguém ali estava sintonizado com a espiritualidade. Mas se ele encontra essa antena, ele vai intuir a essa pessoa para ir lá ajudá-la. Na história do livro ele não encontrou, não. Mas isso acontece o tempo inteiro, tá? A espiritualidade está sempre procurando nos auxiliar. Então é importante que estejamos nessa sintonia para auxiliarmos os outros e atentos às bênçãos que nós recebemos. Nós temos mais a aprender com as lágrimas do que com o riso. Algumas tristezas são fontes de crescimento, não pela dor, mas pelo que ela pode proporcionar. Isso me faz lembrar uma frase de Leon Denis, que eu li algum tempo atrás no livro O Problema do Ser, do Intestino e da Dor, capítulo intitulado A Dor, que ele vem dizer: é difícil fazer um homem entender que o sofrimento é bom. Eu li há alguns anos e vivo com essa frase na mente, mas eu acho que dá para entender um pouquinho. Isso vai nos levar para uma virtude que nós devemos desenvolver, tá? Virtude essa que nasce do sofrimento e é através da qual construímos a felicidade. Alguém quer
dizer? Alguém tem ideia de qual seria essa virtude? Vamos lá. É a resignação. Através da resignação, o sofrimento ele é construtor de felicidade. E isso se passa em várias situações da vida. Desde perda física, doenças, ou morte de pessoas queridas, ou doenças incuráveis. Quem não se resigna está sempre sofrendo, pois o sofrimento aumenta muito quando queremos mudar o irremediável, e isso não deve ser confundido com a acomodação. Voltando ao exemplo do desemprego, né? Eu estou desempregada, vivendo diversas dificuldades, não consigo cumprir com as minhas obrigações, aí eu fico em casa vendo televisão sentada o dia inteiro. Eu estou resignada ou eu estou acomodada? Isso é acomodação, né? Se eu tenho um problema, o desemprego, eu devo procurar a solução para ele. Ficar sentada em casa não é a solução. Ficar sentada em casa quando a pessoa está desempregada é acomodação. Mas a resignação, que é essa virtude que nos faz aceitar o que não podemos mudar, uma capacidade de dar conta de si mesmo, dar conta dos seus próprios problemas. O autor desse livro, o nome está ali, agora me fugiu. Ele conta a seguinte história para exemplificar a resignação. Uma criança caminhando na rua com a mãe, se solta e atravessa a rua e é atropelada e morre ali na frente da mãe. Por pouco, ela não teria sido atropelada. Aí essa mãe vai dizer o seguinte: esse foi o jeito do meu filho retornar ao plano espiritual. A dor é imensa, é como se tivessem me tirado um pedaço. Mas eu vou seguir trabalhando com fé, eu vou auxiliar crianças órfãs. Eu vou seguir a minha vida. Isso é resignação. A pessoa sofre, mas ela não desiste. Ela continua buscando melhores caminhos. A resignação vai nos ensinar a resiliência. A resiliência vai ter um conceito muito complexo que envolve até física. Então, de uma forma bem simples, resiliência é a capacidade de enfrentar dificuldades sem se entregar ao desânimo e reverter o infortúnio em busca de crescimento interior. Exemplo de resiliência, Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi um judeu, viveu no campo de concentração nazista, todos aqueles horrores, só que lá estando, em vez de ele ficar num canto, se lamentando, sofrendo, ele foi estudar o comportamento daquelas pessoas que ali estavam com ele. Então ele criou a logoterapia, uma forma de psicanálise, resiliência. Diante do sofrimento atroz, ele tirou uma virtude, uma coisa positiva. E aí, isso aqui só vai crescer, isso aqui é a cereja do bolo para a gente entender o mecanismo da dor. Eu esqueci de falar, mas sempre é tempo. Olha que bacana. A resignação e a resiliência juntas vão nos ensinar a paciência, gente. Aquela paciência tão falada antes, né? A gente tem que ter paciência para viver as tribulações aqui da Terra. Então, juntos, a resignação com a resiliência nos ensinam a paciência.
que traz essa definição linda, capacidade de esperar em paz. A gente convive com o sofrimento, a dor existe, mas nós temos tranquilidade para aguardar a solução desse problema. E só vai melhorando isso aqui. Também vão nos ensinar a resignação e a resiliência, a sermos mansos e humildes, que é a primeira das bem-aventuranças, não é? Jesus primeiro nos ensina a sermos mansos e humildes, para que não sejamos orgulhosos e que saibamos aprender a caminhar aqui na Terra. Então vejam só o mecanismo da dor, o que a dor vem transformando. E não acabou. Vai seguir. Que tudo isso vai nos ensinar a empatia. A empatia é a tendência para sentirmos o que sentiríamos caso estivéssemos na situação e circunstância experimentada por outro, sem perder de vista que se trata da dor ou do prazer do outro. A gente só consegue ser empático se nós tivermos vivido uma experiência semelhante. E nós encarnamos, reencarnamos, temos várias histórias, várias experiências. Essas experiências ficam guardadas no nosso perispírito. Então, quando nós que vivemos em sociedade, que fomos preparados lá pela nossa família para construirmos uma sociedade melhor, nos deparamos com um irmão em sofrimento, nós podemos auxiliá-lo com essa dor. Esse é o mecanismo do sofrimento, a cerejinha do bolo. Talvez, olhando para isso daqui, eu comecei a entender o que Leon Denis quis dizer quando se referiu ao sofrimento ser bom. Ele nos ensina dessa forma. Os sofrimentos também têm essa finalidade, a de gerarem experiências, vivências autênticas e intransferíveis. Uma dor pessoal é sempre única, mas ela gera aprendizado para compreendermos as dores alheias, porque nos dão uma medida aproximada do que os outros estão passando. A empatia. As reencarnações propiciam essa experiência, e tudo que se vive fica registrado e será aproveitado oportunamente. Porém, se diante do sofrimento o indivíduo apenas se revolta e não aceita, além de aumentar a aflição, perdeu o aprendizado, perdeu a chance. Sofrer apenas não basta. É preciso posicionar interiormente o sofrimento e dar-lhe um fim útil. Eu preciso andar de pés. E aí, Jesus falou isso, né? É a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. É importante. Ele coloca no futuro. Serão consolados. Na vida futura, quando vocês aprenderem, aflitos, a lidar com o sofrimento, vocês serão consolados. Quando um ser humano se condói de outro ser humano em sofrimento, isso significa que o primeiro já viveu algo semelhante em algum momento da sua trajetória evolutiva. Isso lhe permite identificar a dor alheia e fazer alguma coisa pelo seu irmão. E aí, a gente pode imaginar que quando Jesus referia-se aos aflitos, ele não se reportava aos insubordinados e impacientes, que elegem o desespero e a indisciplina como norma regular de reação. Ele referia-se, antes de tudo, aos aflitos, por ajudarem o engrandecimento coletivo, por se converterem realmente à luz eterna, por se consagrarem à caridade e, acima de tudo, por se dominarem, transformando-se em veículos de manifestação da vontade do Senhor. Emmanuel, nessa revista Reformador.
Eu falei tanto de sofrimento e não há aflição maior aqui na terra do que viver a dor do luto. Então eu deixo esse convite do nosso grupo de mãos dadas, que se reúne todo segundo sábado às 10 horas, todo segundo sábado de cada mês, às 10 horas, aqui na UMEP. Nosso próximo encontro será no dia 8. Se vocês conhecerem alguém, divulguem. Se o coraçãozinho de vocês sentir que devem comparecer, serão muito bem-vindos. É um momento de profundo acolhimento. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela atenção de vocês. Bom retorno à casa. Fiquem com Deus. Vou deixar aqui a bibliografia, tá? Obrigado, Denise, pela exposição da noite. Vou pedir a Isaura, depois eu vou ter alguns recados aqui para passar para vocês, mas antes eu vou pedir a Isaura para fazer a nossa prece de encerramento. Então, neste momento, vamos levar o nosso pensamento a Deus para agradecer este momento em que aqui estivemos meditando em torno das nossas aflições e das aflições do nosso próximo. Rogamos, Senhor Jesus, que estes ensinamentos fiquem registrados dentro de nós para todas as vezes em que estivermos vivendo momentos difíceis, possamos lembrar o que nos diz a doutrina espírita em torno deste assunto, o que nos disse Jesus em torno deste assunto, e que possamos, Senhor, viver de modo a deixarmos o exemplo para aqueles que convivam conosco, para aqueles que transitam no mundo e nos encontram a cada momento. Rogamos neste momento, Senhor Jesus, pelos grandes aflitos da terra, pelos desolados, pelos obsidiados, por aqueles chamados loucos, pelos presidiários, por todos aqueles que se encontram em aflições profundas, aflições morais, espirituais e até mesmo físicas, Senhor. Que o teu envolvimento de amor chegue até cada um, para que todos se sintam alentados e consolados. Que nós possamos, Senhor Jesus, regressar aos nossos lares na mais profunda paz, que a nossa irmã Denise seja abençoada por esse trabalho que ela nos trouxe aqui hoje, por esses ensinamentos, e que tenhamos um retorno ao nosso lar de paz e harmonia. Que assim possa ser, graças a Deus.